Lá na semana passada, a gente falou sobre energia cinética, energia potencial, o trabalho associado aí a uma força. E na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar a quantidade de movimento, tá? Que é aí uma nova forma da gente resolver alguns problemas de cinemática, tá? De descobrir como ocorre o movimento do corpo. Então, hoje a gente vai falar de quantidade de movimento e associar a quantidade de movimento com a conservação de energia também. Tá? No finalzinho da semana passada, a gente falou sobre forças conservativas, tá? Então, sim. Oi. E a gente falou de dessas forças conservativas. Então, o que caracteriza aí uma força conservativa? Quando a gente tem uma força conservativa, o trabalho realizado por essa força para trazer o corpo aí de um ponto A1 até um ponto A2, ele independe da trajetória. Então, meninos, quando a gente trata uma força conservativa, o trabalho realizado por essa força só depende aqui da distância entre o ponto final e inicial que a gente tem, do deslocamento, do que a gente chama de deslocamento dessa força. Então, provocado por essa força. Então, se eu tiver um corpo se movimentando sujeito a uma força conservativa, tanto faz ele fazer esse deslocamento de A1 para A2 por esse caminho aqui, ou ele fazer por esse caminho que eu vou traçar aqui em verde, tá? Independente do caminho que a gente faz, o trabalho realizado por essa força vai ser o mesmo, tá? Então, associado à força conservativa, a gente sempre tem aí uma energia potencial, que a gente chama aqui, eu vou chamar, aqui na mecânica, a gente vai chamar essa energia potencial de V, certo? Então, a gente associa a uma força conservativa uma energia potencial. Então, quais são as forças que a gente vai trabalhar aqui? A força peso, ok? O peso de uma partícula, ou aí a força gravitacional, e a força desenvolvida por uma mola, que a gente chama aí de força elástica, tá? Além dessas duas aqui, fora da mecânica, a gente ainda tem a força elétrica. Então, interações entre cargas também é uma força conservativa. Então, aqui na mecânica, a gente trata o peso, que é a força exercida aí pela Terra sobre objetos que estão próximos à sua superfície, e a força que é desenvolvida por uma mola, ok? Ou qualquer objeto, ou qualquer corpo elástico, que a gente pode associar para ele uma constante elástica, tá? E quando ele é sujeito a uma força, ele fica e produz uma deformação X. Então, pode ser um elástico, uma mola, algum material que tem essa elasticidade, a gente associa para ele uma força e uma energia potencial, ok? A energia, quando a gente fala de energia, ela é definida aí como uma capacidade de realização de trabalho. Então, quando eu falo que eu estou calculando aí o trabalho de uma força, associada a esse trabalho, a gente sempre tem variações de energia do nosso sistema. Então, eu posso ter variação de energia potencial e variação da energia cinética, tá? Para que o corpo tenha movimento e, consequentemente, tenha energia cinética, eu tenho que ter uma força realizando um trabalho sobre ele. Então, quando a gente considera aí a energia, eu posso associar como uma capacidade para realização de trabalho. Essa energia cinética, tá? Ela é uma energia que está associada ao movimento, como a gente falou na aula passada. O corpo ele só tem energia cinética se eu tiver aí velocidade, ok? Então, quando a gente trata a energia potencial, essa energia potencial ela vai ser uma medida da quantidade de trabalho que uma força conservativa realizará quando ela se mover de uma posição dada até a referência. Então, como eu falei, a gente associa energia potencial a forças conservativas. Aqui a gente vai associar a força peso
e a força elástica, que é aquela constante K vezes a deformação do corpo X. Quando ele coloca aqui, ó, que é uma medida da quantidade de trabalho que uma força conservativa realizará quando ela se mover de uma dada posição até uma referência, esse valor aqui de energia potencial, o que faz sentido para nós, vai ser as diferenças de energia potencial entre dois pontos, certo? Seja ela potencial gravitacional ou elástica, o que vai fazer sentido físico para nós são essas variações de energia. Por que isso? Porque o ponto onde eu tenho lá, por exemplo, energia potencial igual a zero, eu posso escolher, certo? Então, ele vai ser aí arbitrário. Eu posso escolher o ponto onde eu tenho energia potencial igual a zero e, a partir desse ponto, eu analisar essas variações de energia ΔV que eu estou colocando aqui, tá? A energia potencial gravitacional, ela está aí associada, tá, à elevação de um corpo. Então, eu vou falar o seguinte: se eu escolher como nível de referência, eu vou escolher lá um nível de referência. Quanto maior for, e eu estiver analisando a força, a energia aí gravitacional associada a essa força-peso, certo? Então, meninos, digamos que aqui seja a nossa superfície. A força-peso é a força que a Terra exerce sobre objetos que estão aqui próximos à sua superfície. Quanto maior, tá? Quanto maior for a altura de elevação aqui do corpo, ó, quanto mais alto eu erguer ele a partir da superfície, maior vai ser a energia acumulada aqui, ó, certo? Na forma de energia potencial gravitacional. Então, quando eu trato essa energia associada à força-peso, quanto maior for a elevação, maior vai ser essa energia acumulada, certo? Então, quando a gente colocar que eu estou erguendo um corpo, ó, se o corpo está subindo, tá? Se ele está se afastando aqui da superfície, ele está acumulando aí uma energia ΔV, que eu vou colocar assim, certo? E aí, na aula passada, a gente falou o seguinte: como a força, peso, ela é dirigida para baixo, o peso é dirigido para baixo. Quando um corpo desloca para cima, certo? O trabalho associado a essa força-peso é um trabalho negativo, porque a força está numa direção oposta ao deslocamento. E quando o corpo desloca para baixo aqui, ó, descendo, ele tem um trabalho positivo, porque a força vai estar na mesma direção do deslocamento. Então, reparem que, se quando o corpo está subindo, ok? Eu falei que ele está acumulando energia potencial gravitacional e o trabalho da força-peso é negativo, a gente tem o seguinte, ó. O trabalho, certo? Realizado aí pela força-peso numa subida, vai ser igual ao negativo dessa variação de energia potencial gravitacional, certo? Isso aqui significa o seguinte: ele está acumulando energia à medida que o corpo sobe. Quando ele está caindo, então o trabalho fica positivo e a energia potencial, como a gente tem com a diminuição dessa distância, significa que a energia potencial gravitacional associada a esse sistema Terra-objeto, ela tem que estar diminuindo, tá? Um outro tipo de energia potencial que a gente tem aí é a energia potencial elástica, tá? Então, a energia potencial elástica, ela é associada aí a corpos que tenham elasticidade. Então, a gente associa para cada mola ou para cada tipo de corpo uma constante que a gente chama de uma constante elástica, que é esse K, certo? Lembrando vocês aí, a constante elástica, ela é definida como a força dividida aí pelo deslocamento x. Então, por exemplo, se para produzir esse deslocamento daqui até aqui, onde eu estou contando na mola, esse deslocamento x, eu preciso exercer aqui nessa mola uma força F, então essa força dividida por esse deslocamento me dá a constante, certo? Então, por exemplo, se eu escrever aí que eu tenho uma mola
cuja constante elástica é 10 newtons por metro. Isso aqui quer dizer o seguinte, para você produzir nessa mola uma deformação de 1 metro, você precisa aplicar nela uma força de 10 newtons, certo? Então, esse aí é o significado da constante elástica. Quando a gente trata de energia potencial elástica, certo? Se eu falei o seguinte, ó, para produzir uma deformação na mola, eu preciso aplicar aqui uma determinada força, ok? E aí, meninos, quanto mais eu quiser, quanto maior for a deformação produzida por essa mola, quando eu soltar isso aqui, quando eu deixo de ter essa força externa segurando, a tendência natural da mola é voltar para a posição de equilíbrio, certo? Ou, se eu vier aqui comprimir ela de uma distância x e depois soltar, a tendência natural é a mola ter aí essa força elástica que faz ela voltar para a posição de equilíbrio. Quanto mais eu puxar aqui, ó, certo? Quanto mais eu puxar, maior vai ser essa força. Então, quer dizer o seguinte, maior vai ser a capacidade dessa mola realizar trabalho através da força elástica. Então, a gente associa, tá? A gente associa para essa força elástica uma energia potencial elástica, que vai ser meio da constante K vezes essa deformação S aqui ao quadrado. Ou também podemos escrever ela assim, ó, meio da constante K, x ao quadrado. Nesse livro que nós estamos usando, o autor utiliza o x, tá? Para deformação aí de uma mola. Então, quer dizer o seguinte, ó, quanto maior for, reparem que a energia potencial elástica, ela é diretamente proporcional ao quadrado da deformação. Então, quer dizer o seguinte, quanto mais você deforma a mola, seja esticando ou comprimindo ela aqui, maior vai ser essa energia potencial acumulada. Maior vai ser a capacidade da força realizar um trabalho aí através da força elástica, certo? E aí, em alguns casos, a gente pode ter em um mesmo sistema tanto energia potencial gravitacional, tá? Como energia potencial elástica. Então, para esses casos, a gente define uma função que a gente chama de função potencial. Essa função potencial, ela nada mais é do que a soma da sua energia gravitacional mais a energia potencial elástica associada ao seu sistema, tá? Então, vamos dizer que você tem um objeto pendurado por uma mola, tá? Um objeto que está pendurado aí por uma mola ou qualquer outro corpo elástico, ele vai ficar sujeito à força-peso, tá? Então, se ele está sujeito aí à força-peso, e vai ficar sujeito também à força elástica que é exercida aí pela mola. Então, a gente tem que, para esse tipo de sistema, eu tenho uma energia potencial elástica e eu tenho uma energia potencial gravitacional associadas. Então, a gente utiliza essa função de potencial, certo? Quando eu considerar o trabalho realizado por uma força conservativa em mover a partícula de um ponto para o outro, esse trabalho ele vai ser igual à diferença aí dessa função potencial, ou a variação dessa função potencial em ΔV, ok? Então, a gente pode dizer que a função potencial é uma soma de energias. As dimensões dela aí também é uma unidade de medida. Quando a gente for tratar, também vai ser o Joule. Como eu disse aqui, eu fiz o desenho lá no slide anterior, mas nesse caso aqui, ó, se a gente tem uma força elástica e a força peso, para esse tipo de problema que a gente vai associar aquela função potencial, tá? Quando eu trabalho a função potencial, tá? Se eu considerar o gradiente, tá? O gradiente vai ser a derivada parcial dessa função, a derivada direcional, então nas direções x, y e z.
Se eu considerar as derivadas parciais dessa minha função potencial, isso aí, meninos, me dá uma força F ou essa força que atua sobre o corpo. Então, por isso que a gente coloca aqui a força, ela pode ser obtida como gradiente dessa função potencial. O gradiente, você tem uma função escalar, ok? Então, a gente faz aí a derivada de uma função escalar nas direções x, y e z para poder achar uma função aí, uma função vetorial, tá? Essa parte aqui a gente não vai explorar ela muito agora. Na verdade, nem em outro momento do curso, porque para vocês a aplicação disso aqui não é muito útil, por enquanto, tá? Então, vamos lá. Quando a gente considera um sistema, tá, que está sujeito apenas a essas forças conservativas, então a gente tem uma conservação da energia mecânica do nosso sistema. Então, o que é energia mecânica, tá? Quando eu falar de energia mecânica, meninas, essa energia mecânica ela é sempre a soma da sua energia cinética, T, mais a sua energia potencial, V. Ok? Então, vamos dizer que você tenha, por exemplo, aquele sistema lá, ó, onde eu tenho o bloco pendurado aqui, sujeito apenas à força-peso, aqui o peso, e a força elástica aí, tá? Se a gente considera resistência com ar, se eu vier aqui ó, e puxar esse bloco até uma distância aqui, x, abaixo da posição de equilíbrio, ele vai ficar oscilando. Então, a partir do momento que ele começa a oscilar, eu vou ter uma conversão de energia potencial em energia cinética. Se eu não tenho nada para poder frear isso aqui, tá? A tendência é que esse sistema ficasse oscilando continuamente, convertendo energia potencial e cinética, e a gente teria uma conservação de energia, ou seja, eu teria sempre que converter cinética em potencial, e se eu realmente conseguisse uma conservação de energia, esse sistema tenderia a ficar oscilando infinitamente, certo? Em sistemas reais, a gente não tem isso porque eu vou ter dissipação de energia aqui por causa do atrito, do bloco com o ar, por causa da mola também, a gente não vai conseguir ter uma mola aí perfeita para poder fazer essa conservação de energia. A mesma coisa se a gente considera aí um objeto descendo aí uma rampa, certo? Quando o objeto está descendo uma rampa, ele fica sujeito à força-peso, que é uma força conservativa, certo? Se não houvesse aqui o atrito, ó, se não fosse o atrito, então toda a energia potencial gravitacional acumulada aqui em cima teria que ser convertida em energia cinética até ele chegar aqui, certo? Mas para isso a gente teria que ter aí ausência de atrito, tá? Então, lembrando aí, quando a gente tiver a conservação de energia, ela só ocorre quando a gente tiver apenas, certo? Quando apenas essas forças conservativas estiverem realizando trabalho. Se você tem atrito, resistência com ar, ou qualquer outro tipo de dissipação de energia, então isso aqui já não é mais válido, ok? O que implica aí a conservação de energia? Quando um sistema tem conservação, quando ele está sujeito apenas a essas forças conservativas, a energia mecânica do seu sistema conserva. Então, significa que se você somar a energia cinética mais a potencial antes de um movimento, isso aqui tem que ser igual a cinética mais a potencial depois do movimento. Ou seja, todas as conversões de energia, elas têm que ocorrer aqui, ó, entre potencial e cinética, certo? Então, se a energia potencial de um ponto 1 para o ponto 2, se a energia potencial diminui, a energia cinética tem que aumentar. Basicamente, você tem a ideia seguinte, ó, se você tem uma montanha-russa, certo? Então, lá na montanha-russa, quando você está aqui nesse ponto A, vou colocar aqui, ó,
Nesse ponto A, eu vou colocar que você só tem energia potencial. Vamos dizer que você está em repouso. Então, vamos dizer que você entrou aqui em movimento. Do ponto A para o ponto B, eu vou falar que aqui é a nossa referência, onde U é igual a zero. Tá? Onde a energia potencial gravitacional é zero. Então, do ponto A até chegar aqui no ponto B, se você tem conservação de energia, toda aquela energia potencial que você tinha aqui em cima, ela tem que ser convertida em energia cinética quando você chegar aqui embaixo, certo? Então, todas as trocas de energia em sistemas que são expostos só a essas forças conservativas, todas as trocas de energia elas vão ocorrer entre energia cinética e energia potencial. Quando eu coloquei aqui o exemplo de uma bola, tá? Vamos dizer que você tem uma bola elevada aí acima da superfície, uma altura h. Ela está em repouso, você está segurando ela, tá? Então, se você está segurando, a velocidade dela é zero. E nesse ponto aqui, ela tem uma altura h. Então, ela está elevada em relação à superfície, ela tem energia potencial, certo? Mas a energia cinética dela é zero. Então, a energia T é zero, mas eu tenho aqui uma energia potencial V1. Quando a bola começa a cair, a velocidade dela começa a aumentar. Então, nesse segundo ponto aqui, ó, ela ainda tem energia potencial gravitacional, vou chamar de um V2, e já tem energia cinética, certo? Quando ela chega aqui, ó, imediatamente antes dela tocar aqui na superfície, certo? A gente vai ter uma energia potencial zero, porque ela vai ter descido toda essa altura. Então, a energia potencial aqui é zero. E a energia cinética nesse ponto aqui, ela é máxima, certo? Então, significa o seguinte, ó, se a gente for analisar a energia potencial, à medida que ele vai caindo, certo? À medida que ele vai caindo, a energia potencial vai diminuindo. E a energia cinética, à medida que ele vai caindo, a energia cinética vai aumentando, ok? Isso aqui em casos que a gente tem conservação de energia. Para eu dizer isso aqui, ó, eu estou considerando que eu não tenho resistência com ar, certo? A resistência com ar é uma forma de dissipação de energia. Se eu tenho um sistema de partículas, então no meu sistema eu tenho que considerar a energia de todas elas, todas as formas de energia envolvida. Então, as energias cinética e potencial. E aí, a energia mecânica do meu sistema vai ser a soma dessas duas energias de todas as partículas, certo? Então, eu vou considerar aí a energia mecânica de um sistema de partículas. Ele vai ser a soma da energia cinética de todas, mais a energia potencial de todas. Se ele estiver sujeito só à força conservativa, todas as conversões de energia têm que ocorrer entre esses dois. Tá? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada depois, eu vou mandar o slide para vocês, alguns procedimentos para resolver os exercícios, tá? Então, são algumas observações aí que na hora de fazer o exercício ajudam vocês. Então, para analisar a sua energia potencial, tá? Construa dois diagramas mostrando a partícula localizada no ponto inicial e no ponto final da trajetória, para você marcar bem que essa energia potencial ela depende da posição. Então, desenha lá mostrando a posição H1 e depois lá a posição ocupada por ela no instante final, para você ver essa variação, para você analisar essa variação ΔV. Tá? Aqui eu coloquei, se a partícula está submetida a um deslocamento vertical, estabeleça a referência horizontal fixa, a partir da qual a energia potencial pode ser medida. Como eu disse, pessoal, o que faz diferença para nós são essas variações de posição.
Então, estabeleça aí onde é que se você colocar sua energia potencial igual a zero. Então, se você colocou aqui, o solo está aqui assim, ó. Então, estabelece aí que aqui a sua energia é igual a zero e aí você vai medir valores a partir daqui, certo? Ou da maneira que facilitar mais a resolução do seu problema. Deixa eu só... Aqui eu coloquei outras 3 observações para a hora que a gente for resolver os exercícios, tá? Quando uma partícula se move sob a ação de forças conservativas, se você tem ela sujeita só a essas forças conservativas, então necessariamente você tem uma conservação da energia mecânica, certo? Então, essa energia mecânica total, ela tem que ser constante. Força de atrito, tá? E aqui eu coloquei força de atrito, mas pode ser também resistência com ar. Elas não são conservativas, certo? Então, quando você tiver um sistema sujeito à força de atrito, a energia do seu sistema ela vai diminuir, tá? Por que que ela diminui? Porque parte da sua energia mecânica ela vai ser dissipada em energia térmica e uma partezinha bem pequena em energia sonora. Então, você vai colocar o seguinte, a energia mecânica ela vai ser dissipada por atrito e energia térmica, tá? A energia total do sistema é... Só que aí, quando você for fazer essa energia total, aqui dentro, ó, da energia total, eu vou colocar aqui, eu tenho uma variação da energia térmica associada ao meu sistema. Então, eu tenho que adicionar essa variação aqui, para dizer que parte da minha energia mecânica foi convertida em energia térmica, ok? Um bom exemplo aí de conservação de energia, certo? Quando você pega uma bola de tênis e arremessa ela, essa aqui é uma fotografia que pega vários quadros aí, para a gente poder comparar essa trajetória da bola, tá? Se a energia do nosso sistema se conservasse, tá? Na próxima vez que a bola subisse aqui, ó, ela teria que atingir a mesma altura que ela atingiu no primeiro salto, na primeira vez que ela quicou aqui no chão, certo? Então, eu tinha aqui energia potencial. A minha energia potencial foi convertida em energia cinética, certo? Quando a bolinha colide aqui, ó, com o chão, por ela ser elástica, ela acumula energia potencial elástica. E essa energia aqui, por causa do impulso que a gente tem lá no chão, ela é convertida novamente em cinética. Aí, quando chega aqui em cima, em energia potencial gravitacional, aí vem sendo convertida em energia cinética, e ela vai fazendo essas conversões. Só que a cada vez que ela vem aqui ó, e colide com a superfície, parte da sua energia é convertida em energia térmica, certo? Então, a gente tem ali perda de energia em energia térmica por causa do choque. E também, meninas, quando ela emite o som, parte dessa energia é dissipada para poder fazer isso aqui. Então, à medida que ela vai quicando, essa altura aqui vai diminuindo. Isso aqui ocorre porque a gente não tem, nesse caso aqui, a nossa energia não é conservada, é energia mecânica, certo? Então, aqui inicialmente eu tenho energia potencial gravitacional, e aqui eu já vou ter gravitacional mais cinética, certo? E aí, a cada vez que eu tiver aqui um choque dela, parte da energia se perde como energia térmica, outra parte se perde por causa do som que ela emite quando ela bate, e aí a gente vai tendo uma conversão de energia mecânica em energia térmica sonora, de modo que a energia mecânica, nesse caso aqui, não conserva. Se conservasse, ela ia ficar sempre quicando aí na mesma altura, infinitamente, certo? Ou então até ela chegar em um anteparo, alguma coisa que parasse esse movimento dela. Quando a gente for falar de energia potencial elástica,
É interessante também a gente fazer aquele diagramazinho para mostrar a diferença da mola comprimida e no estado relaxado dela, tá? Então, por exemplo, se eu faço lá, falo que eu tenho uma deformação X, então faço o diagrama para você poder ver essa posição X1, X2, para facilitar a sua análise de energia potencial, ok? A gente vai tomar aí como referência aqui, a energia potencial gravitacional, ela é igual ao peso vezes a elevação, certo? Ou uma outra forma de escrever, quem preferir assim, mg vezes y. Aqui a gente vai tomar como referência que y é positivo para cima, certo? E, ou seja, se eu estabeleço aqui o solo como meu sistema de referência. Então, y vai ser igual a zero. Se eu subir, ele aumenta, ele vai ter valor positivo. Se eu descer, valores negativos, ok? A energia cinética, a expressão a gente já tinha trabalhado ela na aula passada, tá? A gente vai continuar trabalhando aí com meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, vamos lá. Esse aqui era o exemplo 4 da aula passada, e aí acabou para a gente ficar resolvendo ele, a gente resolver ele hoje, tá? Deixa eu só... O exercício coloca aqui, um anel liso de 2 kg encaixa-se folgadamente na barra vertical. Se a mola não está deformada quando o anel está na posição A, determine a velocidade com que ele está se deslocando quando a altura y aqui foi igual a 1 metro. Então, considerando inicialmente se ele é solto do repouso em A, e depois se ele é solto em A com a velocidade de 2 metros por segundo para cima. Então, nessa primeira parte do exercício, a gente vai considerar o seguinte. Eu tenho uma massa, eu vou considerar o meu anel como sistema, tá? Eu vou analisar as variações de energia associadas ao anel. Então, ele tem uma massa lá de 2 kg, certo? E o exercício quer saber qual vai ser a velocidade que ele vai chegar aqui nessa posição y, considerando que y está 1 metro ali, afastado da posição A. Então, quando ele descer daqui para cá, a gente tem aí uma elevação de 1 metro, certo? O comprimento da mola, sem estar alongada, é 0,75. E a constante elástica associada a essa mola é 3 newtons por metro, certo? Então, ele quer saber o seguinte, ó, qual vai ser a velocidade com que ela vai chegar aqui em C, se ela é solta aqui do repouso. Então, eu vou chamar aqui de uma posição 1, ou quem quiser chamar e usar as posições A e C, vamos fazer aqui posição A, e aqui a minha posição C. Então, considerando inicialmente que ela está em repouso, a velocidade em A vai ser 0. Então, vamos dizer que tinha alguém segurando. Se solta ela aqui, para ela partir do repouso, ela vai converter energia potencial que ela tem aqui em cima em energia cinética, até chegar aqui no ponto C, certo? Então, lá no ponto A, quando a gente tem aqui, ela está presa aqui no ponto A, nesse ponto ela está em repouso. E reparem que a mola não está esticada. Então, nesse ponto aqui, a gente tem energia potencial gravitacional, certo? Quando ela descer para o ponto C, nesse ponto aqui, então, a gente já passa a ter energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, tá? Como que eu faço para simplificar o meu problema? Eu posso estabelecer que esse ponto C é o nível onde eu tenho a minha energia potencial V, potencial gravitacional V igual a 0, porque aí nesse caso, ó, fica mais simples da gente tratar o problema. Eu posso dizer que nesse ponto, a minha energia é essa energia potencial elástica, certo?
Quando ele caiu, então parte dessa energia dele foi convertida aqui de energia potencial para energia cinética. Então, aqui embaixo ele vai ter potencial elástica e energia cinética C, ok? Então, vamos lá. Eu quero saber qual que é a velocidade dele quando ele passa lá naquele ponto C. Como o exercício mencionou que o anel ele encaixa-se folgadamente aí na barra, então eu vou supor que não tem atrito, tá? Então, na ausência de atrito, lá no ponto C e no ponto A, o anel ele vai ficar sujeito aí lá no ponto C, aquela força que vai ser exercida pela mola e a força gravitacional aí que é dirigida para baixo. Então, ele está sujeito a duas forças conservativas, que é a força peso e a força elástica, ok? Então, para a gente poder resolver isso aí, eu vou usar o princípio de conservação de energia e vou colocar aqui a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial que eu tenho lá no ponto A, tem que ser igual à energia cinética que eu tenho em C, mais a energia potencial em C. No ponto A, a velocidade é zero, então eu não tenho energia cinética, certo? Então, no ponto A, a gente falou que a gente tem energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, vou colocar aqui no cantinho, ó, vai ser a massa vezes G, vezes essa elevação aí que a gente tem no ponto A. Então, o exercício menciona que aqui, ó, ele tem uma elevação de 1 metro, certo? Então, vai ficar a massa vezes G, vezes a elevação que ele tem lá em A. Isso aqui tem que ser igual a energia cinética em C mais a energia potencial em C. A energia cinética, ela é meio... Só apagar aqui. Então, a energia cinética coloca aí meio da massa vezes a velocidade em C ao quadrado. E a energia potencial lá no ponto C. Aqui no ponto C eu só tenho energia potencial elástica, porque eu considerei que a minha energia potencial gravitacional nesse nível é zero. Então, mais a energia potencial elástica, que é meio da constante K vezes a deformação da mola ao quadrado, ok? Então, pessoal, vamos ver o que a gente já conhece. A massa já foi dada, G é conhecido, tá? Então, esse G é 9,8 e essa altura Y também foi dada, tá? Do lado de cada equação, a gente já tem a massa, tem a constante elástica e a gente quer determinar quanto que vale essa velocidade em C. Mas para isso, a gente precisa saber quanto que é a deformação da mola X quando ele estiver aqui no ponto C, tá? Então, vamos lá agora. O que vocês sugerem para a gente resolver e achar a deformação da mola aqui quando ele estiver em C? Quero ouvir sugestões de vocês. Eu não sei. Não? Então, vamos colocar assim, ó. Lá no ponto A, ele coloca que a mola ela não está deformada. Então, ela tem um comprimento ali entre A e B. O exercício coloca que é 0,75. Esse comprimento aqui é da mola não deformada, tá? Entre A e C, essa altura aqui é 1 metro. Então, quando ele vem daqui para cá, ó, de B para quando ele escorrega, a mola tem que esticar. Vocês concordam comigo? Ó? Ela vai esticar dessa distância aqui, aí assumir um tamanho, vou colocar aqui de um tamanho L. Quanto que vai ser a deformação dessa mola, meninos? Se ela esticada tem esse tamanho L, então o que a gente quer achar vai ser essa deformação. Aqui, ó, ela sem esticar tinha 0,75.
Então, o que a gente está querendo achar é esse tanto que ela esticou, ó, daqui, tá? Esse tanto aqui, esse tanto X que a mola esticou. Então, vai ser L menos esse 0,75. Deu para entender? Essa parte, tá tranquilo? Sim, professor. Então, vamos lá. Isso aqui, para achar esse comprimento L, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar aí L ao quadrado, ele tem que ser igual a raiz quadrada dos catetos de 6 ao quadrado. Então, vai ficar 0,75 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Então, resolvendo aí para o L, a mola ela tem um comprimento L igual a 1,25 metros, tá? Então, façam aí o cálculo e confiram isso aí depois. Bom? Então, se L é igual a 1,25, então a deformação X da mola vai ser 1,25 menos 0,75. Isso aí vai dar 0,5 metros, meio metro, ok? Então, agora vamos pegar essa equação aqui e aplicar os valores que a gente tem, que a gente acabou de determinar aí o valor para x, tá? Então, substituindo, a gente tem lá, vou reescrever ela aqui, era mg vezes a elevação em a, igual a meio da massa vezes a velocidade em c ao quadrado, mais meio dessa constante k vezes a deformação x ao quadrado. A massa vale 2 kg, G vale 9,81 e a elevação dela lá é 1 metro. Então, isso aí vai ser igual a meio da massa, que é 2 kg, vezes a velocidade c ao quadrado, mais a constante elástica é igual a 3, vezes aquela deformação que a gente acabou de determinar ali ao quadrado. Ok? Então, se a gente for resolver aí para a velocidade c, ó, 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então, a velocidade c ao quadrado, ela vai ficar igual. Eu vou colocar aqui já, eu tenho ele resolvido. Então, depois vocês vão fazer a continha, tá? E confere aí. Resolvendo essa equação, fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar 2 vezes 9,81, dá 19,62. Que é igual a velocidade c ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado. Deixa eu só... Peraí que tá demorando aqui a abrir. Então, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Multiplica isso aí por 3 e divide por 2. Então, deu mais 0,375. Como aqui a gente está procurando uma resolução para esse VC, então a velocidade em c ao quadrado vai ser 19,62 menos esse 0,375. Terminem de resolver aí, a velocidade c ficou igual a 4,39 metros por segundo, ok? Isso aqui, meninos, uma velocidade dirigida para baixo, porque ele tá lá escorregando, apontando aí para baixo, certo? Isso aqui é quando ele parte do repouso. Agora, no primeiro, a gente considerou ele partindo do repouso. Agora, vamos considerar o seguinte, ó, que se a gente tinha lá o anel preso em A, tá? Então, vamos considerar que ele estava ainda preso lá no ponto A. E agora, ao invés de eu ter ele partindo do repouso, eu vou considerar que aqui do ponto A, ó,
ele vai partir com uma velocidade de 2 metros por segundo para cima, tá? Então, ele tinha essa velocidade aqui, V igual a 2 metros por segundo, dirigido para cima. E aqui no ponto 2, eu quero saber qual que é a velocidade que ele vai ter quando ele estiver passando aqui, ó. Certo? Então, meninas, a gente vai fazer aquela mesma análise. A diferença é que agora eu tenho energia cinética no ponto A. Então, aqui no ponto A, ó, eu ainda vou considerar que aqui seja o meu nível de referência para tomar energia potencial gravitacional igual a 0, certo? E aí eu vou considerar que quando ele estiver aqui no ponto A, ele vai ter energia cinética, porque ele tem velocidade, certo? Ele vai ter energia potencial gravitacional, porque ele está elevado aqui em relação ao ponto C. Mas ele não tem energia potencial elástica, porque a mola aqui não está comprimida. A mola está no comprimento dela relaxado, tá? Então, se eu estou analisando entre o ponto A e o ponto C, eu estou analisando as variações de energia entre esse ponto, para mim não importa se a velocidade dele está para cima ou para baixo. Interessa o ponto inicial e o ponto final, certo? Então, quando ele descer aqui, ó, a mola vai esticar. Então, a mola esticando, ela vai ter aqui embaixo energia cinética e energia potencial, só que agora é energia potencial elástica, ok? Então, vale aí aquela mesma análise que a gente fez. A energia cinética mais a energia potencial em A, como a gente não tem atrito, então tem que ser igual a energia cinética em C mais a energia potencial lá em C. Em C a gente tem energia potencial elástica. Então vamos considerar o seguinte, ó, a deformação da bola vai ser a mesma, aquele mesmo x que a gente achou de 0,5. Só que agora a diferença é que a gente tem energia potencial elástica, ou energia cinética em A. Então, essa energia cinética é meio da massa vezes a velocidade em A ao quadrado. A energia potencial em A é potencial gravitacional, então vai ficar mgy. Isso aqui tem que ser igual a energia cinética lá em C, que vai ser meio da massa vezes a velocidade em C ao quadrado. E ali, como a gente tem energia potencial elástica, então meio da constante K vezes x ao quadrado. Então, substituindo aí, vai ficar aí meio, a massa vale 2 kg, a velocidade em A também vale 2, mais 2 vezes 9,8, vezes a altura de 1 metro. Isso aí tem que ser igual a massa, vezes a velocidade em C ao quadrado, mais meio da constante elástica, que vale 3, vezes aquela deformação lá, que é 0,5 ao quadrado, certo? Multiplicando aí, meninos, e resolvendo, vocês vão achar uma velocidade C, nesse caso aqui, a velocidade C vai dar 4,82 metros por segundo, tá? Então, independente dela estar com uma velocidade para cima ou para baixo, a energia ela não é vetorial. Então, interessa para nós se ele tem velocidade, certo? Então, mesmo a velocidade dele estando para cima, aqui em A, essa velocidade faz com que ele tenha energia cinética. Então, nessa letra B, a energia mecânica, como ela é a soma da potencial mais a energia cinética, aqui na letra B ele tem uma energia mecânica maior do que na letra A, certo? Então, se eu tinha mais energia, vamos dizer assim, então eu tinha uma quantidade de energia maior para ser convertida em energia cinética lá no ponto C. Ou seja, eu tinha uma quantidade de energia maior envolvida nesse problema. Por isso que a gente acha uma velocidade um pouco maior quando ele tem velocidade inicial, certo? Então, dúvidas nesse aqui ou tá tranquilo?
Podemos continuar? Bom, nesse exemplo, a gente tem aí um colar de 1,25 kg. Ele está preso a uma mola e desliza ao longo de uma haste circular lisa em um plano vertical. Tal mola ela tem um comprimento indeformado de 100 mm e uma constante de mola K. O colar está em repouso em C e recebe um leve impulso para a direita. Então, sabendo que a velocidade máxima do colar é alcançada quando ele passa por esse ponto A, determine a constante elástica da mola e a força exercida pela haste sobre o colar no ponto A. Então, para a gente começar a resolução, eu vou considerar aqui quais são as energias que eu tenho no meu sistema. No ponto C, ele não tem energia cinética, certo? T igual a zero. E a energia potencial elástica dele aqui também é zero, porque aqui a mola está indeformada, certo? Se o raio desse colar é 175 e daqui até aqui tem 75, então aqui a mola está com o comprimento normal dela e a energia potencial elástica é zero. Então eu vou ter L, o comprimento L da mola é 100 milímetros, certo? Ou 0,1 metro. E nesse ponto A, eu vou ter energia potencial elástica, porque a mola aqui ela já vai ter deformado um pouco. Eu vou ter energia potencial gravitacional e vou ter energia cinética no ponto A, certo? Então, o exercício quer saber a constante elástica da mola e essa força que é exercida aqui pelo colar, pela haste sobre o colar no ponto A, ou seja, essa força que atua nessa direção. Para resolver isso aí, primeiro, então, vamos achar quanto que é a deformação da mola nesse ponto A, certo? Naquele ponto A, meninos, eu preciso achar quanto que vale essa deformação para poder calcular a energia potencial elástica dela aqui. Então, no ponto A, a gente tem isso aqui, ó. A mola, o comprimento dela deformado do ponto A, eu vou chamar dessa distância R. Do ponto 0 até o ponto A, tem aí 175 milímetros. E de 0 até o ponto onde ele é fixo, lá, ó, 75. Então, se a gente usar o teorema de Pitágoras, R ao quadrado vai ser igual a 0,75 ao quadrado mais 0, perdão, apagar aqui. Convertendo aí para metro, dá 0,075 mais 0,175 ao quadrado. Então, esse comprimento dela aí, o comprimento R, em metro, ele dá 0,19039, ok? A deformação da mola, o nosso X, ele vai ser o comprimento da mola em A, que eu chamei de R, menos o comprimento normal dela. Então, isso aí vai ficar 0,19 menos 0,1. Então, naquele ponto A, a deformação dela deu 0,09039. Eu vou deixar para arredondar só no final. Então, eu vou considerar quando ela estiver aqui no ponto A. Quando ele estiver passando aqui pelo ponto A, como a velocidade dele é máxima nesse ponto, no ponto onde a gente tem a velocidade máxima, eu tenho uma aceleração igual a zero. Então, a minha aceleração tangencial aqui é zero, certo? Então, quando ele estiver aqui, ó, pessoal, a gente vai ter atuando sobre o colar a força peso, atuando para baixo.
a força elástica nessa direção aqui, certo? A força elástica na direção que a mola estiver. E vou ter ainda a gente tem aí a força normal, que é exercida sobre o colar nesse ponto. Então, para facilitar a nossa análise, a gente vai decompor essas forças em componente normal e tangencial. Então, eu vou colocar aqui um eixo aqui, que a gente vai chamar desse eixo aqui tangencial, certo? E aqui um eixo normal para a gente fazer a decomposição dessa força. Vamos fazer a soma das forças nessa direção tangencial. Na direção tangencial, eu vou ter a componente tangencial da força elástica, certo? Então, eu vou chamar essa força tangencial, a componente tangencial vai ser F vezes o seno desse ângulozinho aqui, um ângulo θ. E, dirigido aí para baixo, a gente vai ter o peso do colar. Nessa direção tangencial, a gente só tem essas duas forças. Então, essa força aqui é a força elástica, é aquele K, a constante K, vezes X, que multiplica aí o seno de θ, vou passar o peso para o lado de lá, certo? Esse seno de θ, ó, a gente tem aquele mesmo triângulo ali na posição A, tem aquele mesmo triângulo que a gente usou para achar a deformação. Aqui é 0,75, aqui é 0,175, 0,75, certo? E essa distância aqui a gente achou que era 0,1903, certo? Então, se eu vou pegar o seno desse ângulo, é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar a constante K vezes a deformação da mola lá no ponto A é 0,0390. O seno do ângulo vai ficar o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o oposto é 0,075 e a hipotenusa 0,190, certo? Isso aí tem que ser igual ao peso. E aí, o peso do colar, o exercício coloca que ele tem uma massa de 1,25 kg. Então, vai ficar 1,25 vezes o 9,81. Então, resolvendo aí, a gente acha uma constante elástica K igual a 344,4 newtons por metro, ok? Agora, vamos resolver para achar a intensidade da velocidade, ok? Naquele ponto, no ponto A, ou essa velocidade máxima, tá? A velocidade no ponto A, a gente pode resolver usando a conservação de energia. Como a gente considera ali que não tem atrito, tem energia cinética em C, mais a energia potencial lá em C, que é potencial gravitacional, tem que ser igual a energia cinética em A, mais a energia potencial em A, tá? Para facilitar a nossa análise, a gente vai considerar que aquele ponto A seja o meu nível de referência, onde a energia potencial gravitacional é zero. Porque eu posso considerar o seguinte: a energia cinética em C, ela é zero, porque ele parte do repouso. A energia potencial gravitacional no ponto C, lá no exercício ele coloca aqui o colar, tá? O ponto C está aqui e o ponto A está aqui assim, ó. Então, se eu adotar esse ponto aqui como meu nível de referência, onde a energia potencial gravitacional é zero, a energia potencial gravitacional no ponto C, ela vai depender dessa elevação entre o ponto A e o ponto C, que é igual ao raio desse colar, que é 175 milímetros.
Então, vai ficar a massa vezes G, vezes a altura do ponto C, que vai ser igual a meio da massa vezes a velocidade VA ao quadrado, mais a energia potencial em A. Como eu considerei aqui o meu nível de energia potencial zero em A, então aqui eu só tenho energia potencial elástica, que vai ser meio da constante K vezes x ao quadrado, tá? Que é a deformação da mola naquele ponto A. Então, substituindo aí, meninos, os valores que são dados, vai ficar 1,25 vezes 9,81 vezes a altura que eu vou pôr ela em metro, tá? Então, 0,175, que vai ser igual a meio, que multiplica a massa 1,25 vezes a velocidade A ao quadrado, mais meio da constante elástica K. A gente acabou de determinar uma constante de 344,4 vezes a deformação da mola, que nesse ponto aí é 0,09039 ao quadrado, tá? Resolvendo isso aí tudo, vocês vão encontrar uma velocidade no ponto A igual a 1,087 metros por segundo, ok? E aí, lá no exercício, ele pede para a gente determinar ainda a intensidade da força que é exercida pela haste sobre o colar aqui, ó, nesse ponto A. Tá? Para responder, então, meninos, a letra B e achar aí a força que é exercida pelo colar sobre a mola, que como a gente tinha feito aquela decomposição em componente tangencial e componente normal no ponto A, certo? Então, aqui o componente normal. Então, aqui a gente faz a soma das forças aqui na direção normal para poder achar a intensidade dessa força que é exercida pela haste. Então, nessa direção aqui, ó, a gente tem a força que vai ser exercida pela mola, certo? Aquela força F. E vou ter a força normal. Essa força normal é exercida pela haste sobre o colar. Então, ela tem que ser igual a massa vezes a componente normal aqui da aceleração. Então, nessa direção aqui, a gente vai ter a componente normal da força elástica, vai ser K vezes X vezes o cosseno daquele ângulo θ. A gente vai ter também essa força normal, N. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio R da nossa trajetória aqui, tá? Esse R, que é a distância até o ponto lá onde ele está fixo, naquele ponto A, é a hipotenusa daquele triângulo que a gente achou, certo? Então, vou até colocar ele aqui um Rzinho minúsculo, para a gente poder fazer isso aí, tá? Aqui, como a gente tem todo mundo no mesmo sentido, a aceleração é dirigida para dentro, a constante, a componente da força elástica também é para dentro. Se a gente fosse adotar o sinal do eixo, ficaria todo mundo negativo, certo? Então, para poder facilitar aí a nossa análise, se a gente multiplica isso aí por menos 1, fica todo mundo positivo. Então, vai ficar kx vezes o cosseno de θ, mais a normal, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o E. Ok? Aqui, na hora que a gente for fazer aqui o cosseno do ângulo θ é aquele cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa, aquele mesmo triângulo que a gente fez lá atrás, tá? Então, resolvendo aí a equação, meninas, para a força normal, a gente vai achar que a normal é 20,2 newtons. Tá? Agora a gente vai falar um pouco
de impulso e quantidade de movimento, tá? Por que a gente fala da quantidade de movimento? Alguns problemas da cinemática, ele resolve mais fácil usando essa quantidade de movimento linear e o impulso. Então, até agora, a gente já trabalhou basicamente 3 métodos de resolução. 2, né? A gente trabalhou conservação de energia, a gente já trabalhou a segunda lei de Newton, e hoje a gente vai trabalhar aqui o impulso e quantidade de movimento linear, tá? Quando a gente trata de impulso, meninas, toda vez que eu tenho uma força que atua num corpo num intervalo de tempo muito pequeno, eu falo que a gente tem um impulso. Então, vamos considerar aí a colisão ou um choque, tá? Do jeito que vocês preferem chamar, quando uma bola colide aí numa parede, tá? Então, quando ela colidir aí com essa parede, a gente tem aquele par ação-reação. A bola atua sobre a parede e a parede atua sobre a bola, certo? Digamos que ela viesse aqui com a velocidade V1 nessa direção. Quando ela bate, então a tendência é que ela volte, tá? A gente tem aí um movimento, não precisa ser necessariamente na mesma direção, mas esse impulso que ela tem aqui, o fato dela bater na parede e voltar, muda a quantidade de movimento, e ela vai voltar aí com a velocidade V2. O que faz ela fazer essa mudança de direção de velocidade? A força que a parede exerceu sobre ela na hora do choque. E esse intervalo de tempo que dura esse choque é tão pequeno, certo? Que a gente associa a uma força atuando em um intervalo de tempo muito pequeno, que a gente chama de um impulso, tá? Lá na física 1, vocês estudam impulso com a letra J, se eu não me engano. Lá no capítulo 9, tá? Do Halliday, vocês já estudaram isso aqui, ó, uma vez. Então, o impulso ele é definido como uma força que atua no intervalo de tempo muito pequeno, e essa força faz a quantidade de movimento do corpo variar, certo? Então, quem que é a quantidade de movimento linear? A quantidade de movimento linear é a massa vezes a velocidade. A gente falou disso aqui lá quando a gente definiu a segunda lei de Newton, tá? Então, essa quantidade de movimento linear, Q, é massa vezes a velocidade. Então, essa força atuando num curto intervalo de tempo faz essa quantidade aqui variar. Isso aqui pode ser variação em módulo, certo? Em direção e também, meninos, em sentido, tá? Então, ela pode produzir aí variação nos 3 ou em apenas um deles. Por exemplo, quando você considera um movimento aí que ocorre com velocidade em módulo constante, certo? Lá no pêndulo, ele pode até oscilar aqui com a velocidade constante em módulo, mas a direção dela está alterando constantemente. Quando ele para e começa a inverter o movimento, aqui já mudou o sentido, certo? A direção está mudando constantemente, então pode ser que a gente tenha uma força alterando só a direção, ou só o sentido, ou a direção e o sentido, ou módulo, direção e sentido do movimento, ok? Então, vamos lá. Essa quantidade de movimento linear, certo? Ela está associada aí, quem pode variar a quantidade de movimento linear de uma partícula é a velocidade. A gente não está considerando aqui sistemas que variam a massa, tá? Então, quem pode variar isso aí é a velocidade. Então, essa força, ela atua no sentido, um impulso relacionado a uma força, ele vai atuar no sentido de variar a velocidade do corpo, tá? Então, a gente chama esse termo aqui de dentro da integral de impulso linear, tá?
Então, o que é o impulso? É uma força que atua num intervalo de tempo muito pequenininho, e essa força atuando nesse tempo, ela consegue fazer aí uma variação de velocidade no corpo, tá? Então, aqui a gente coloca como o livro de vocês coloca um exemplo do barquinho sendo puxado lá por um outro barco. Vamos dizer que inicialmente você está em repouso, e aí você tem uma corda amarrada aqui no outro barco. Se você aplica aqui uma força no barquinho, essa força é capaz de fazer a velocidade dele variar, certo? E aí, mais tarde a gente vai estudar os dois como um sistema. Então, quando eu puxo o barquinho também vai me puxar. Então, isso aí é capaz de fazer uma variação de momento linear dos dois. Então, a gente tem uma variação de momento linear provocada por uma força e pode ser naquele par ação e reação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Matematicamente, se a gente analisar como que a força varia, tá? Em um dado intervalo de tempo, a área abaixo do gráfico aí da força pelo tempo, essa área aqui é igual ao impulso, tá? Então, aqui a gente já viu força por deslocamento, tá? O gráfico de força por deslocamento, a área abaixo dele significa trabalho, tá? O trabalho que a gente está usando a letra U. E quando a gente vai falando de força por tempo, essa área aqui equivale ao impulso, um impulso linear, tá? Bom, lá atrás, uns 2 slides aí atrás, eu escrevi o seguinte, que aquele impulso linear, que é esse termo aqui de dentro da integral, ele era igual a massa vezes a velocidade V2 menos a massa vezes a velocidade V1, ou simplesmente a variação de momento linear, certo? Eu posso reescrever isso aqui e colocar o seguinte, ó. A massa vezes V1 mais aquele impulso, eu vou escrever aqui só a letra I para facilitar. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes V2. Essas duas equações, meninos, elas são equivalentes. A gente só escreve ela assim da forma de baixo, tá? O autor coloca assim para enfatizar aqui. Se você tem uma certa quantidade de movimento, se você sofreu o impulso de uma força, se uma força atuar sobre o corpo, a consequência disso aqui é a sua velocidade mudar, é essa quantidade de movimento mudar, certo? Então, de que vai depender essa mudança? Desse impulso. Quanto maior for o impulso, certo? Maior vai ser aqui a variação na velocidade do corpo, tá? Então, é a mesma equação que a gente tinha antes, só que agora a gente está escrevendo ela dessa forma para enfatizar aqui, para a velocidade variar, eu preciso ter aí um impulso, eu preciso ter uma força provocando essa variação, ok? Quando você for resolver os exercícios, é conveniente a gente fazer esses diagramas de impulso e de quantidade de movimento. Então, a gente representa lá o corpo por um ponto, pela partícula. Inicialmente, eu tenho a velocidade nessa direção, então a minha quantidade de movimento linear tem a mesma direção da velocidade. Se ele receber aqui um impulso, então a consequência disso é uma mudança na velocidade final. Impulso, como ele é definido através aqui da força, tá? Impulso é vetor, então ele tem modo, direção e sentido bem definidos, ok? Então, vamos dizer aí que você tem uma força, um movimento que ocorre num plano aí, bidimensional. Então, se você tem componente x e y, você vai ter que decompor essa variação de movimento, esse impulso em duas direções. Se for em 3, x, y e z, decomponha de acordo com as direções da força e da velocidade, tá?
E lá, quando a gente for falar de colisões, a gente sempre decompõe em componente normal e tangencial, certo? Então, vamos dizer assim que eu tenho duas partículas colidindo aqui uma com a outra, ó. Então, eu defino aí um plano, uma linha normal, a colisão, ao plano de colisão das duas, e uma linha de colisão, mesmo a linha de impacto, que a gente chama de linha normal. Aí, nesse caso, a gente vai fazer a decomposição nessas direções, de normal e tangencial. Tá? Para ganhar um tempinho, eu vou deixar isso aqui como leitura para vocês, desses procedimentos de análise, tá? E aí, meninos, ali a gente falou para uma partícula, quando eu tiver um impulso sobre uma partícula. Quando eu tiver um sistema de várias partículas, então eu vou ter que analisar a energia do meu sistema, vai ser a energia associada aí a cada uma, vai ser a soma da contribuição de cada uma. Se eu tiver mais de uma partícula, além de analisar a energia de cada uma, eu vou ter que analisar essa variação do momento linear de cada uma, certo? Então, na hora de fazer essa variação de momento, eu vou ter que analisar o impulso que é exercido sobre cada uma das partículas do meu sistema e somar essas contribuições. Por que a gente faz isso para esses sistemas de partículas? Porque um corpo rígido nada mais é do que um número muito grande de partículas aglomeradas. Então, lá na frente, a gente vai fazer isso aqui de novo, só que para corpo rígido. Tá? Lá na terceira VA, por aí, final da segunda VA. Ficou Então, o exercício coloca aí, uma bola de beisebol de 120 gramas, ela é lançada com a velocidade de 24 metros por segundo. Então, depois que a bola é golpeada pelo bastão, ela passa a ter uma velocidade de 36 metros por segundo na direção inclinada. Se o bastão e a bola estão em contato por 0,015 segundos, então determina a força impulsiva média, certo? Exercida na bola durante o impacto. Então, qual que é o efeito da tacada aí? A bola vinha deslocando para a esquerda, tá? Ela tinha aí esse deslocamento para a esquerda, com a velocidade de 24 metros por segundo. Aí ela bateu aqui no taco. Quando ele bate, ele exerce sobre ela uma força, certo? E aí depois ela passa a ter essa velocidade de 36 metros por segundo, fazendo esse ângulo aí de 40 graus. Essa força que é exercida pelo taco, meninos, ela é grande o suficiente para fazer a velocidade da bola variar, certo? Então, vamos colocar aqui inicialmente, ó. Inicialmente, ela tinha uma velocidade V1. Essa velocidade era horizontal, então ela só tinha componente aqui em x, de menos 24 metros por segundo, na direção y, ou horizontal, quem preferia assim, certo? Depois que ela é golpeada, ela passa a ter uma velocidade V2, que tem módulo de 36 metros por segundo, fazendo esse ângulo de 40 graus. Então, ela vai ter uma componente x, que é 36 vezes o cosseno de 40, certo? Isso aqui está na direção y. E uma componente y, que vai ser 36 vezes o seno de 40, que é a nossa componente y aí na direção j. Então, aqui, ó, componente y positivo, x positivo também, ok? Então, o exercício que é que a gente determina a força impulsiva média exercida na bola durante o impacto.
Então, vamos considerar aqui, ó. O momento linear da bola antes era para a esquerda, tá? Então, inicialmente, ela tinha aí o momento linear dela apontando aqui para a esquerda. Então, vou colocar, era a massa vezes V1. Quando ela recebeu o impulso, como a gente não conhece a direção do impulso, então, vou supor que seja aí uma componente X positiva, essa força que ela recebeu, no intervalo de tempo ΔT. E aqui, ó, uma componente Y também positiva, Fy ΔT, certo? Então, esse aqui é um diagrama de impulso que a gente tem para mostrar que quando ela receber essa força nesse tempo, ela vai mudar aí a sua direção, ó. A velocidade dela passa a ser essa direção aqui. Ela vai ter uma quantidade de movimento mv2, fazendo aí esse ângulo de 40 graus, certo? Então, vamos pegar o seguinte, ó, eu tenho força em x e em y, e eu tenho uma variação de movimento linear em x e em y. Então, vamos aplicar aí o princípio da conservação de momento linear em x e em y. A massa vezes a componente 1 de x, mais o impulso que a gente tem aqui, ó, que é Fx vezes ΔT, tem que ser igual a massa vezes a velocidade V2x, certo? Então, a massa aí da bola, o exercício fala que é 120 gramas, uma massa de 120 gramas, para a gente transformar isso aí para quilo, divide por 1000, dá 0,12 quilos, tá? Então, multiplicando aqui, vai ficar 0,12. A nossa componente x da velocidade 1 é menos 24, tá? O sinal de negativo é porque ela vinha nesse sentido aqui para a esquerda. Então, mais o Fx. Lá no exercício, ele menciona que a duração lá da aplicação dessa força é 0,015. Isso aí vai ser igual a massa, 0,12, vezes a componente V2x. A velocidade x, aqui ó, o V2x, vai ser o módulo da velocidade, 36, vezes o cosseno de 40 graus, ok? Então, resolvendo isso aí, eu vou deixar de exercício para vocês. Vocês vão achar uma componente x de força igual a 412,6 newtons, ok? Então, aqui a gente tem 412. Essa é a componente x da força que é exercida para fazer essa mudança de velocidade aqui. Aqui a gente fez em x e agora vamos aplicar na direção y, tá? Em y, meninos, reparem que a velocidade V1 não tem componente em y. Então, o momento linear, aquele mv1y mais fy vezes ΔT, isso aqui tem que ser igual a massa vezes V1y. Esse momento linear aqui inicial em y é zero, porque a gente não tem componente de velocidade nessa direção, certo? Então, vai ficar Fy vezes o intervalo de tempo é 0,015. Isso aí tem que ser igual a 0,12. A velocidade V2y, aqui ficou errado. O V2y vai ser 36 vezes o seno de 40 graus. Então, resolvendo aí, vocês vão achar um Fy igual a 185,1 newton, certo? E aqui, meninos, o exercício pediu para a gente determinar essa força. Então, determinar a força é achar o módulo dela e o ângulo que ela faz aí com o eixo X, ou a orientação dessa força.
Então, aqui a gente achou assim, ó, eu tenho uma componente y de 412,6, uma componente x, perdão, uma componente y aqui de 185,1. Então, para achar aí a componente, o módulo dessa força, então vocês podem fazer ou calculando o módulo do vetor, F vai ser a raiz quadrada de Fx mais Fy ao quadrado. E para achar o ângulo, pode fazer lá a tangente a menos 1 de Fy sobre Fx, tá? Eu recomendo que vocês façam usando aquela função da calculadora que eu mandei para vocês lá no objeto, na atividade pré-aula. Vocês vão achar lá uma força F de módulo 452,2 newtons e um ângulo aqui ó, com a horizontal, vou colocar assim, um ângulo de 24,2 graus, ok? Tudo tranquilo? Então, vamos continuar. Quando a gente falou aí de conservação de energia e conservação de momento linear, porque a gente vai tratar aí alguns tipos de colisões, ou como esse livro aí prefere chamar, o nosso autor que a gente está utilizando, impacto. Então, quando você ouvir impacto ou estudo de colisões, é a mesma coisa, certo? Então, o impacto ele ocorre quando dois corpos colidem entre si num período muito curto de tempo, certo? Fazendo aí com que as forças impulsivas, aquelas forças que a gente acabou de estudar, elas sejam exercidas entre eles, certo? Então, para fazer esse estudo de colisões ou estudo de impacto, a gente vai definir o que a gente chama de linha de impacto, certo? Então, essa linha de impacto, ela contém aí a linha contém esse ponto onde tem o choque das duas partículas ou de dois corpos. Então, ela vai conter esse ponto onde eles se tocam, certo? E tangente aí a esse ponto onde eles tocam, a gente define o plano de contato. Então, a gente pode ter dois tipos de colisões ou dois tipos de impacto, que é o impacto central. No impacto central, a velocidade dele está na linha de impacto, certo? Então, aí, toda vez que eu falar de um impacto central, é que a velocidade está bem nessa linha de impacto. E o impacto oblíquo é quando elas têm aqui uma certa inclinação, as velocidades antes do choque, tem aí essa inclinação em relação a essa linha de impacto, ok? Quando a gente trata desses impactos aí, que a gente chama de impacto central, ele pode ser um choque elástico, certo? E aí, ou inelástico, a gente vai estudar dependendo da conservação de energia. E nesse impacto central, meninos, eu vou ter aí um impulso de deformação que ocorre imediatamente após a colisão, certo? E aí, depois desse impulso de deformação, a gente tem uma deformação máxima do corpo. Então, vamos dizer que você tenha dois corpos aí de borracha. Se você colocar os dois para colidir e conseguisse filmar isso aí em câmera lenta, você vai ver que durante a colisão eles deformam. Essa deformação ela ocorre porque um corpo exerce força sobre o outro. Então, um exerce um impulso sobre o outro. Esse impulso que eles exercem entre si, eles têm a mesma direção e sentidos opostos. E a gente tem um impulso de restituição. Esse impulso de restituição é quando o corpo está voltando para sua forma normal, certo? Se a gente tem aqui, ó, para eu
se eu tenho duas partículas movimentando na mesma direção, para elas terem impacto, a velocidade de uma tem que ser maior do que da outra, certo? Agora, em direções opostas, eu posso ter partículas com a mesma velocidade, certo? Só que em direções opostas, e nesse caso aqui também a gente vai ter colisão, impacto central, um impulso de deformação, uma deformação máxima e um impulso de restituição. Só que nesse caso aqui, depois desse impulso de restituição, cada uma segue aí em sentido oposto, certo? A não ser que seja uma colisão inelástica e os dois sigam grudados um no outro, tá? A gente define o que a gente chama de um coeficiente de restituição para estudar essas colisões. Então, de que depende esse coeficiente de restituição? Da velocidade relativa das partículas antes e depois da colisão. Então, vai depender da velocidade com que elas tinham antes do choque, certo? E depois do choque. Esse valor do coeficiente, meninos, ele fica sempre entre 0 e 1. Então, esse coeficiente que a gente denomina aí de coeficiente de restituição, quando você tem um choque, ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1, sempre, tá? Como esse coeficiente, vocês viram que ele depende só das velocidades, então ele vai variar de forma apreciável, que a gente coloca aqui, com a velocidade do impacto, certo? E com as dimensões aí do corpo que estiver colidindo. Então, por exemplo, eu vou definir que eu tenho um coeficiente de restituição para cada tipo de impacto para o mesmo corpo, dependendo da velocidade que ele vinha antes, esse coeficiente de restituição vai mudar, certo? Um exemplo, assim, que não é muito legal de usar, mas se você tem lá numa estrada, certo? E aí a gente tem lá um caminhão que tem uma massa relativamente maior, certo? Do que um veículo de passeio. Se os dois estiverem com a velocidade baixa, certo? A colisão entre os dois, ela não é tão grave, se a gente considerar uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio. Com a velocidade extremamente baixa, essa colisão não é tão grave como uma colisão que ocorre com um caminhão, por exemplo, que está a 100 km por hora, e um carro de passeio que também está aí, vamos dizer, a 110 km por hora, certo? Por quê? Quando a gente aumenta a velocidade, aquele coeficiente de restituição muda. Então, muda-se também a forma que a gente analisa essa colisão. Quanto maior for essa velocidade, maior vai ser a energia a ser dissipada depois da colisão, certo? Então, esse valor de E, ele vai ser alterado aí pela velocidade, certo? A gente coloca o seguinte, esse coeficiente de restituição, ele é confiável apenas quando for usado em dados que se aproximem bastante das condições em que as medições para ele foram feitas, certo? Então, se você for analisar lá um determinado objeto que vem padronizado um coeficiente de restituição para ele, aquele valor ele é confiável se você colocar ele sujeito às mesmas condições em que foram feitas a medição, tá? De acordo com aquele coeficiente, a gente tem dois tipos de colisões aí de impacto. O impacto elástico e o impacto plástico, certo? O impacto plástico, meninas, ou inelástico, tá? Ele é aquele que não ocorre quando ele é, vamos dizer assim, eles não vão conseguir separar depois do choque. Então, é aquele choque extremo que eu tenho lá a colisão de um e do outro corpo, e depois desse choque aqui, eles vão seguir unidos um com o outro, certo? A quantidade de movimento linear que eu tenho aqui depois da colisão, os dois vão seguir unidos depois desse choque.
E um choque, um impacto perfeitamente elástico, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, se eles dois estiverem vindo em sentidos opostos, se o choque for perfeitamente elástico, eles vão bater um no outro e voltar com a mesma quantidade de movimento. Então, bate, só inverte aqui o sentido da velocidade, certo? Então, a gente fala o seguinte, ó, nesses impactos elásticos, a gente tem conservação de energia cinética, certo? Conservação de energia mecânica, ok? Então, eu tenho a conservação de energia, V, e conservação de momento linear. Nos impactos plásticos, tá? A gente tem conservação de momento linear, tá? Eu coloquei aqui, ó, no caso particular, se o impacto for perfeitamente elástico, nenhuma energia se perde na colisão, certo? E se ela for plástica, a energia perdida durante a colisão é máxima, então a gente não tem conservação de energia. É importante, quem gosta aí de sinuca, tá? Se você souber o tipo de impacto que você tem que fazer a bola acertar as outras aqui, você vira um bom jogador. Porque para cada tipo de tacada, você vai ter lá um tipo de colisão. Então, você vai ter colisão central para algumas tacadas, vai ser melhor. Para outras, se você conseguir fazer um impacto oblíquo aqui, você consegue matar a bola que você quer certinha. O jogo de sinuca, meninos, é uma boa ilustração desse princípio de conservação de momento, certo? Não sei se vocês já viram esse negócio aqui, ele chama pêndulo de Newton, tá? O pêndulo de Newton também é um bom exemplo para colisões. Ele é feito com algumas esferas aqui de massa bem baixa. Esses fios aqui têm pouquíssima resistência. E aí essas bolinhas ficam colidinhas uma com a outra aí, certo? Essa colisão, ela é elástica, mas ela não é perfeitamente elástica, certo? Então, a gente tem aí aquele coeficiente próximo de 1, o coeficiente de restituição, mas ela não é perfeitamente elástica. Se fosse, uma vez que você erguesse isso aqui e soltasse, esse pêndulo ia ficar oscilando infinitamente, certo? Mas a gente consegue manter essa oscilação por muito tempo. Então, assim, o fato dela ir diminuindo aqui a altura que ela alcança, significa que parte da energia aqui, ó, é perdida, ok? Então, a energia do seu sistema não é conservada. Eu deixei essa tirinha aí no slide, depois vocês dão uma lida, tá? Que eu coloquei o seguinte, ó, no caso do jogo da sinuca, as colisões são parcialmente elásticas, tá? Como a gente tem aqui uma tacada, a bola quica na outra e segue a sua trajetória, isso aí faz com que a sua colisão seja parcialmente elástica. Ela consegue transferir parte do momento dela para outra, mas ainda assim a gente tem uma perda de energia por causa do barulho, da dissipação de energia na forma de calor, por causa do atrito e assim por diante. Tá? Então, no caso do impacto central, meninas, a gente tem conservação de momento linear. Então, a conservação de momento linear implica o seguinte: as transferências de velocidade ou de quantidade de momento linear, elas têm que ocorrer dentro do seu sistema. Então, o que uma diminuir de velocidade, a outra vai ter que ganhar, certo? Aqui, ó, vou até consertar MA linha, MA, VA linha, ficou assim errado. Quando a gente tem, se a gente for considerar aí aquele coeficiente de restituição, para esse impacto central direto, a gente considera que o momento linear seja conservado. E nesse cálculo aqui, ó, a gente não inclui aquele impacto que é exercido, o impulso de deformação, o impulso de restituição,
que como eles têm direções iguais e sentido oposto, eles acabam se cancelando. Por isso que nesse ponto aqui a gente não considera aquela contribuição dos impulsos de deformação e de restituição. Tá? Quando a gente tratar impacto oblíquo, a gente vai considerar o seguinte. Para analisar esse movimento, eu vou decompor isso aqui em componente normal, que está aí ao longo daquela linha de impacto, certo? E em componente tangencial. Essa componente tangencial aqui, ó, ela vai ser tangente ao ponto que as duas se tocam. Quando eu tenho choque entre as duas, elas vão exercer força uma sobre a outra nessa direção da linha de impacto, certo? Então, não há componente de impulso na direção tangencial. Isso aqui significa o seguinte, como a força que elas exercem na hora do choque é na linha de impacto, nessa direção tangencial a gente não tem impulso. Então, se eu não tenho impulso, a componente de velocidade nessa direção tangencial ela tem que ser conservada, certo? Então, por exemplo, se ele vem aqui com a velocidade VA nessa direção que está aqui em vermelho, tá? A minha componente tangencial aponta nessa direção aqui, ó. Deixa eu o amarelo ficou ruim para ver. Ele está apontando nessa direção. Depois do choque, que ele chocar com esse outro aqui, essa componente tangencial vai conservar, então ele vai continuar se movendo na direção aqui para cima. O que pode mudar é essa componente normal. Então ele veio, bateu, provavelmente ele vai assumir uma componente, né, uma velocidade nessa direção aqui, ó. Reparem que a componente tangencial vai ser a mesma e vai mudar a componente normal para ele mudar o sentido do movimento, tá? A componente normal da quantidade de movimento linear das duas partículas, ele vai ser conservado. Então, na hora de escrever aquela conservação de momento lá para as duas, ó, a soma dos momentos antes do impacto, certo? Mais aquele impulso, que é igual a soma dos momentos depois, ela se reduz a isso aqui. Por que eu não vou considerar um impulso? Aqueles impulsos de deformação. Porque A vai exercer uma força sobre B e B vai exercer uma força sobre A. Então, esse impulso que uma exerce sobre a outra vai ter a mesma direção em sentido oposto. Então, isso aqui cancela esse termo, certo? E aí sobra só a soma dessas quantidades de movimento. As componentes normal de velocidade relativa antes e depois do impacto, elas são relacionadas aí pelo coeficiente de restituição. Então, a gente pode usar essa equação aqui, ó, para achar a velocidade depois, a velocidade de A e a velocidade de B depois do impacto, essa componente normal delas, certo? Então, a gente vai colocar assim, ó, o coeficiente de restituição, ele vai ser igual à velocidade de B depois, menos a velocidade de A depois do impacto, dividida aí pela velocidade de A antes, menos a velocidade de B antes do impacto. Nesses dois casos aqui, a gente vai considerar só essa componente normal, ok? Eu vou resolver esse aqui só para a gente poder encerrar a aula de hoje. Eu acho que já está até passando um pouco do horário, mas é uma coisa rápida que a gente vai fazer. E aí, para a semana que vem, a gente resolve os exercícios da lista juntos. Faz uma revisão do conteúdo e resolve junto, tá? Então, no exemplo 4, ele coloca o seguinte. A intensidade e a direção da velocidade de duas bolas idênticas, sem atrito antes e depois de se chocarem, estão mostradas na figura. Está admitindo que o coeficiente de restituição das duas seja 0,9, determine a intensidade
e a direção da velocidade de cada uma após o impacto, tá? Então, vamos considerar, se elas são idênticas, elas têm massas iguais. Então, a massa de A é igual à massa de B, certo? Outra consideração que a gente vai fazer aí é que antes do impacto, essa aqui tinha uma velocidade de 9 metros por segundo, fazendo esse ângulo de 30 graus com a horizontal. E B tinha uma velocidade de 12, fazendo um ângulo de 60. A nossa linha de impacto é essa linha aqui que une o centro de massa das duas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa linha de impacto une o centro de massa de A e o centro de massa de B. Então, eu vou chamar isso aqui da minha linha de impacto. Então, eu vou colocar que essa aqui seja a nossa linha normal. E aqui, perpendicular, ó, eu vou definir aquele plano tangencial, aquela linha tangencial ao choque das duas, certo? Então, como eu vou trabalhar com eixo normal e tangencial, é conveniente a gente decompor a velocidade nessas duas direções, tá? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Antes do choque, tá? Antes do choque, a bolinha A, ela tem componente normal e tangencial de velocidade. Então, vamos escrever elas aqui, ó. A minha componente normal é essa componente horizontal. Quando eu decompor isso aqui, ó, vai ser essa componente horizontal. Então, a componente normal de A, antes do choque, vai ser igual a 9 vezes o cosseno de 30. É igual a decompor um vetor, tá, meninas? E a componente tangencial de A vai ser 9 vezes o seno de 30 graus. Então, multiplicando isso aí, ó, a componente normal deu 7,79 metros por segundo. Tá? Vamos fazendo aí para conferir. E a componente tangencial deu 4,5 metros por segundo. Agora, vamos fazer a mesma coisa para B. Tá? Antes do choque, a componente normal de B. Então, eu vou decompor essa velocidade aqui em componente normal e tangencial. A normal vai ser 12 vezes o ângulo que ele faz, o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo normal. Então, vezes o cosseno de 60, certo? Então, 12 vezes o cosseno de 60 vai dar 6. Aqui, ó, a gente está definindo que o que estiver apontando para cá é positivo e o que estiver apontando para cá é negativo. Então, essa componente aqui normal, ela tem que ser negativa, ok? A componente tangencial de B, ela vai ser 12 vezes o seno de 60. Então, 12 vezes o seno de 60, façam aí para conferir depois, deu 10,39. Então, eu quero saber qual que vai ser a intensidade e a direção da velocidade deles depois do choque. Então, a gente tem que achar aqui, ó. Vou colocar em azul o que a gente precisa calcular. Eu preciso achar a componente normal de A depois do choque, a componente A tangencial depois do choque e a componente normal e tangencial de B depois que eles colidirem. Tá? Então, para fazer isso, vamos usar a conservação de momento linear. Tá bom? Primeira coisa, as forças que são exercidas entre eles aqui estão na direção normal. Então, nessa direção tangencial, a gente não tem força atuando. Então, quer dizer o seguinte, a componente tangencial dela tem que ser conservada. A componente tangencial da velocidade tem que ser conservada. Então, significa o seguinte, ó, que a componente tangencial de A, depois do choque, tem que ser igual a essa componente antes, porque nessa direção a gente não vai ter força, certo?
Então, vou escrever aqui, ó, a componente tangencial vai continuar sendo 4,5 metros por segundo. E a componente tangencial de B também vai continuar sendo a mesma, porque nessa direção a gente não tem força. Então, a componente tangencial de B continua sendo os 10,39. Reparem que depois que a gente achou isso aqui, a gente reduziu o problema de 4 incógnitas para 2. Então, resta a gente achar a velocidade de A, a componente normal da velocidade de A e de B, depois do choque. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar aí a conservação do momento linear na linha do impacto. Então, eu tenho o momento linear associado à partícula A, que é a massa vezes a velocidade dele. Eu tenho o momento linear da partícula B, que é a massa vezes a velocidade B. Isso aqui a gente está considerando as componentes normais, tá? Que está na direção do impacto. E eu teria que contar aqui o impacto, a força que um exerce sobre a outra. Só que, por causa daquele par ação-reação, a força que A exerce sobre B é igual à força que B exerce sobre A. Então, esses impulsos se cancelam, tá? Então, sobra para nós isso aqui, ó. A soma desses momentos antes tem que ser igual à soma dos momentos nessa direção aqui depois. Então, vai ser a componente normal depois, mais a massa vezes a componente normal depois de B. Tá? Substituindo o que a gente já conhece, como a massa deles é igual, a gente pode tirar aqui a massa. Ó. A massa de A e de B é a mesma. Então, vai ficar a componente normal de A antes, mais a componente normal de B antes do impacto, tem que ser igual a essa soma depois. Ok? Antes do impacto, a componente normal da velocidade de A é 7,79. A componente normal aí da velocidade de B, antes das duas colidirem, é menos 6. Isso aqui, então, vai ser igual à soma dessas componentes de velocidade depois, tá? Aqueles dois colidirem. Então, fazendo isso aí, 7,79 menos 6 dá 1,79. Isso aqui ainda não resolve o nosso problema, porque eu não sei quanto que vale a velocidade de A, eu não sei quanto que vale a velocidade de B. Então, a gente precisa de mais uma equação para resolver o problema. E é aqui que a gente usa aquele coeficiente de restituição, certo? Lá atrás, eu escrevi o seguinte, ó. Quando a gente define o coeficiente de restituição, ele é definido através das velocidades relativas, certo? Então, a gente tem o seguinte, ó. A velocidade com que B, depois do choque, menos a velocidade de A, depois do choque, na direção normal. Isso aqui tem que ser igual ao coeficiente de restituição, que multiplica a velocidade de A antes, menos a velocidade de B antes dos dois colidirem, na direção normal, certo? Então, se a gente escrever esses dois termos aqui, é que a gente não conhece. O exercício colocou que esse coeficiente de restituição é 0,9, certo? A velocidade de A, essa componente normal, ela é 7,79. E essa componente aqui, ó, ela é menos 6. Então, quando eu substituir, tá? Quando a gente substituir aqui, vai ficar igual a 0,9 menos com menos dá mais. Então, somando, vai dar 13,79. Tá? Então, essas diferenças de velocidade aí, ó, menos o VA na direção normal, multiplicando dá 12,41.
Então, aqui a gente tem uma nova equação. Então, lá atrás, eu vou escrever aqui o que a gente tinha feito lá no último slide. A gente achou que a soma da componente normal da velocidade A mais a componente normal da velocidade B depois que eles chocaram, isso aqui dava 1,79, certo? Se a gente combinar, reparem que a gente tem as mesmas incógnitas nas duas, certo? Então, a gente pode combinar isso aqui num sisteminha de equações, ó, para poder resolver. Então, vai ficar a velocidade de B menos a velocidade de A igual a 12,41. E a segunda equação eu vou colocar essa aqui. Para poder resolver mais rápido, meninos, eu vou colocar o seguinte, eu vou pôr o VB primeiro e o VA depois. É igual a 1,79. Se a gente somar essas duas equações, ó, uma das formas de resolver o sistema de duas incógnitas é somar as duas equações. Então, somando elas aí, o que que sobra para nós, ó? Eu vou ter que duas vezes a velocidade B, menos com mais dá zero, certo? Vai ser igual a, deixa eu ver aqui, 12,41. Vou pegar minha calculadora aqui. 12,41 mais 1,79. Aqui vai dar 14,2. Se o 2 está multiplicando e passa ele dividindo, então a gente vai achar que essa componente de B aqui vale 7,1. Certo? E aí, depois que a gente achou esse de B, tanto faz substituir nessa aí primeira ou na segunda equação, em qualquer uma dessas duas, a gente acha aí o valor da velocidade A. Então, se fazendo aí, vocês vão achar um VA linha, resolvam depois, tá? De menos 5,31. Lá no exercício, ele pediu para a gente determinar a intensidade e a direção. Então, para a gente poder determinar a intensidade e a direção, a gente achou isso aqui, ó. A velocidade de B, ela tem componente 7,1 e 10,39. Então, a gente faz o cálculo do módulo, tá? Desse vetor que tem componente horizontal 7,1 e vertical 10,39. E aí, vocês vão achar que a velocidade de B é 12,58, fazendo esse ângulo aqui de 55,6. E a velocidade de A é 9,96, fazendo esse ângulo de 40,3, tá? Para fazer isso aqui, meninos, pode fazer usando a calculadora, ou quem quiser fazer aí, ó, a velocidade B', o módulo dela vai ser a componente. Nesse caso aqui, a nossa componente horizontal é o que a gente está chamando de normal. E a componente tangencial é aquela, o y que a gente usa, ok? Bom,